Eu vou fazer uma demonstração hoje do fluxo de projeto aqui no EBR. O software está preparado aí para os principais sistemas estruturais que vocês têm hoje no mercado, né? De forma completa e com um manuseio, uma facilidade aqui de lançamento muito simples, muito rápido, que sempre foi a tradição aí da AutoCAD. Eu sei que alguns ainda usam como base o DWG. Então, hoje eu vou mostrar o início do projeto das duas formas principais, né, e algumas outras opções que a gente tem aí, tá? Então, olha só, estou aqui no EBR, tá? Vou vir aqui em Arquivo, Novo, certo? E a gente tem aqui, ó, começar uma nova edificação, aquele modelo tradicional, onde eu faço a configuração das alturas dos pavimentos, tudo manual, né? Dou um nome para os pavimentos, etc. Tá? Eu tenho uma segunda opção aqui, em iniciar a edificação com modelo externo, onde eu vou buscar lá um IFC, tá? De um arquitetônico preparado lá no software da preferência do arquiteto ou do engenheiro, né? Ou no ArchiCAD, no Revit, enfim. Vou buscar esse IFC, ele vai ler esse IFC e vai montar meu projeto automaticamente. Né? Eu poderia fazer isso também através do K-Cloud. Poderia ter a obra criada lá no K-Cloud, esse IFC carregado lá dentro, né? E buscar esse IFC de lá. Tá? Vou trabalhar aqui com a segunda opção, ó, buscar o IFC a partir aqui da minha máquina. Tá? Então, cliquei aqui, tá? Tenho aqui ó, os meus arquivos, então eu tenho o IFC da arquitetura, que já está exportado lá do meu software de arquitetura, e tem aqui os IFCs das instalações, certo? Então, o meu projetista lá de elétrica já mandou o IFC, meu projetista da hidráulica já mandou, do projeto sanitário já enviou, tá? E eu tenho aqui os IFCs base, beleza? Lembrando, pessoal, que tudo isso aqui poderia estar conectado através do cloud, tá? Então, eu estou fazendo o local aqui só para agilizar o tempo, tá? Mas a gente poderia estar trabalhando todo ele online. Então, vou puxar aqui o meu arquivo IFC, tá? Ele vai nomear aqui automaticamente a partir do arquivo, eu poderia dar um outro nome aqui, eu poderia buscar um arquivo de critérios, tá? Ou seja, um arquivo já pré-configurado de outro projeto que vocês têm. Então, eu poderia partir de um arquivo pré-configurado, vou fazer do zero aqui, usando os defaults do programa. Então, avançar. Bom, o que vai acontecer agora? Ele leu o meu IFC e automaticamente atribuiu os pavimentos. Então, percebam que o meu arquiteto, no momento que ele fez a modelagem, ele utilizou aqui um pavimento chamado nível solo, tá? A menos 40, né? Por quê? Porque provavelmente ele precisou lá no software modelar situações relativas a desníveis entre a calçada e o primeiro pavimento, ou a calçada e o terreno. Então ele utilizou aqui um nível auxiliar, né, do solo. Às vezes, para a gente fazer a modelagem estrutural, algum nível aqui é desnecessário, né? Então eu posso deletar aqui direto na importação ou deletar depois na árvore de projeto, tá? Tem aqui o nível piscina, a menos 190, né? E posso renomear. Então aqui, por exemplo, ó, provavelmente ele criou um nível 3, tá? Isso aqui eu fiz de propósito, tá, gente? Mas numa situação de simulação real, ele criou um nível 3 e deletou, e depois criou um nível 4. O que eu vou fazer? Eu vou renomear esse cara aqui para nível 3, a partir do projeto IFC, tá? Vou avançar. Aqui ele está especificando as alturas dos cortes para fazer a planificação do meu modelo 3D e jogar lá nas referências de planta para nós, para a gente lançar os elementos estruturais. Dou um OK, e o meu projeto vai ser automaticamente criado aqui do lado direito na árvore da edificação. Tá? O que ele está fazendo aqui do lado esquerdo? Ele está planificando o modelo, ou seja, está gerando as plantas de referência para a gente. Quando eu abro meu córtico 3D, ele vai carregar aqui o IFC, e percebam que as cores estão vindo exatamente com as mesmas cores lá do modelo da arquitetura. Tá? Então aqui eu tenho uma edificação 2 pavimentos, eu tenho aqui um telhado rebaixado, né? Eu tenho aqui uma quebra no telhado para a saída dessa porta, e por aí vai, tem um terraço, né? Então, as cores, tá, a partir da versão 2022, são exatamente as mesmas cores definidas lá no modelo arquitetônico, tranquilo? E dos IFCs correspondentes às estruturas também, os projetos complementares, na importação, vem com as cores originais. Eu poderia trabalhar isso aqui, tá, fazendo o seguinte, vindo aqui ó, em 3D, elementos, tá, modelo IFC, e, por exemplo, atribuir uma cor padrão. Tá? Eu costumo usar aqui um cinza médio aqui,
o modelo IFC, dou um OK e coloco aqui, ó, fixar cor, sim. Ok. Bom, quando eu acessar cada pavimento agora, eu vou, por exemplo, aqui para o nível 1. A gente está enxergando aqui a tela de CAG, né, a tela preta. Eu posso optar aqui na guia desenho, impressão, por utilizar a tela branca, tá? Eu prefiro a tela branca, tá? Mas, de repente, vocês estão acostumados aí com o lançamento na tela preta, tudo certo. Eu vou deixar aqui em modo impressão, deixar a tela branca. E percebam que ele não puxou automaticamente a minha referência. Por quê? Aqui na guia desenho, referências, tá? O software está entendendo que a gente está usando, né, a referência do desenho, ou seja, a parte onde eu importo um DWG, né? Sistema de projeto tradicional, onde o arquiteto trabalha o projeto arquitetônico lá no DWG. E percebam que eu tenho aqui também, ó, importados, eu abro aqui, ó, expando aqui a janela do meu nível 1, eu tenho importados também as referências do IFC, casa IFC, casa V1, perdão, tá? Que era o nome do meu arquivo. Então eu posso trocar aqui, ó, onde eu tenho a referência do nível 1, tá? De desenho para casa V1. Percebam que eu já tenho as paredes da minha casa planificadas aqui, tá? E lançadas de acordo com o meu IFC. Os muros também, tá? Se eu descer na piscina ou avançar aqui nos outros níveis, a mesma coisa. Ó. Avanço aqui para o nível 2, venho aqui desenho, referência, vou usar a referência aqui do meu IFC. Percebam que o arquiteto planejou colunas com uma dimensão grande aqui. Tá? Essas colunas aqui no arquitetônico são 50 por 50. Tá? E são colunas que atendem só esse terraço, certo? Só que os vãos externos aqui são 7 metros e 20, mais ou menos. Tá? Então, embora eu tenha uma pequena carga vertical, né, devido a esse vão grande aqui, eu vou ter momentos maiores, né? Vou ter momentos de uma magnitude importante. Então, para que eu não faça um pilar gigante de concreto, 47 por 47, tá? Eu vou fazer o lançamento aqui de um pilar em L, ó, pilar. Vou selecionar aqui seção em L, de 19 por 46, para que eu fique com 2 centímetros de revoco de cada lado, como o pilar tem 50 por 50. Aqui na outra dimensão, na B1, também 19, tá? E P e H, que são as dimensões principais, 46. Então eu fiquei com o pilar em L, 19 por 46, beleza? Ó, vou pegar esse canto aqui, lancei meu pilar, girei ele para baixo, 2 centímetros de afastamento, beleza? Meu pilar está lançado. Vou para o próximo pilar. Ele pegou as dimensões anteriores, tá? Então, eu não preciso lançar novamente as dimensões. Vou lançar nesse canto, um outro pilar, 2 centímetros de afastamento. E vou lançar o outro pilar aqui, onde tem a marcação do arquitetônico. Lancei os meus 3 pilares em R. Se eu abrir o meu 3D, tá, a gente vai perceber, deixa eu desligar aqui o IFC, que eles não estão aparecendo, tá? Porque eu estou com eles lançados somente no nível 1, certo? E eu ainda não fiz a cópia dele para o pavimento 2. Então, o meu volume, né, do pilar só vai ser criado a partir do momento que eu fizer a cópia. Então, eu venho aqui, ó, lançamento pilares, clico em copiar para outros pavimentos, seleciono os pilares, Enter, e vou copiar eles para o nível 2. Nesse momento, eu atualizo aqui meu pórtico 3D, os meus pilares estão lançados, certo? Bom, por que eu lancei esse pilar em L? A extremidade dele aqui, eu fecho com 2 vigas, certo? 2 pedacinhos de viga aqui, e finalizo o pilar com parede, beleza? Muito bem, pilares lançados, vou trabalhar com as vigas. Mesmo procedimento, lançamento viga, tá? Vou trabalhar as minhas vigas com 19, certo? E vou fazer o lançamento delas a partir aqui do pilar. Eu não preciso finalizar na face do pilar, eu posso passar, dou um Enter e confirmo. E assim, vou realizando o lançamento aqui das vigas. Vou colocar umas vigas básicas, tá? Embaixo das principais paredes, e depois a gente vê, através do processamento, se vai precisar mais alguma coisa. Então, vou fazer o lançamento aqui das minhas vigas. Ó,
Vou passar as vigas aqui. Percebam que, nesse ponto, eu estou selecionando o lançamento da face externa do pilar. Tá? Ele já vai entender que eu estou lançando a partir da face externa. É só dar um clique na finalização e especificar com um terceiro clique o lado que eu quero essa viga. Está lançado. Tá? Pilares lançados, vigas principais lançadas. Depois eu vou me preocupar com a escada, com os lançamentos internos aqui, mas a base da minha estrutura está ok. Se eu observar ela aqui no meu 3D, eu já verifico aqui os elementos lançados. Percebam que as minhas vigas estão só no pavimento tag, tá? Da mesma forma que eu copiei os pilares, eu posso copiar as vigas para os outros pavimentos. Eu venho aqui, lançamento, vigas, ó, copiar vigas para outros pavimentos, seleciono, vou copiar todas para facilitar, e dou um Enter, nível 2. Atualizo meu 3D, todas as vigas do nível 2 estão lançadas. Algo que eu sugiro sempre, vocês tomarem cuidado, é com os alinhamentos, tá? Para que a viga não fique para fora do pilar, não fique para dentro do pilar, né? Para poder utilizar um recurso que é muito potente no Eberic, que são as formas automáticas. Percebam, ó, quando eu estou com o lançamento realizado, e eu venho aqui em, por exemplo, operações, renumerar, vou lá no meu primeiro pavimento, vou dar um OK, ele vai renumerar automaticamente os pilares, vigas, todos os elementos lançados, tá? Colocar tudo na ordem correta. E quando eu puxar aqui, abrir a árvore do meu pavimento e colocar aqui em forma, se está tudo lançado corretamente, as minhas cotas ficam perfeitas. Percebam, ó, 19, 126,5, 46, 980, 742,5, não ficam medidas quebradas, certo? Então, esse recurso de forma automática, eu poderia visualizar a impressão aqui, como ela vai sair direto na impressão, ele é muito potente no Eberic, está muito bem pré-configurado, tá? E vou fazer o seguinte, vou colocar algumas lajes aqui no meu nível 2, tá? Será que eu preciso dessa viga aqui, desse trecho da viga, lá no meu nível 2? Porque eu poderia lançar a laje do terraço toda nesse L, tá? Então eu poderia fazer aqui um teste. Lanço 100, verifico como é que ficou a minha laje, se os deslocamentos estão ok, né? Como é um terraço e eu tenho aqui um rebaixo da laje, tá? Não seria interessante eu engastar, né? Vai ficar difícil de executar esse engastamento. Embora eu possa fazer um engastamento em laço aqui depois, fica mais complicado, né? Então, num primeiro momento, eu vou deletar esse trecho da viga, vou deletar esse nó aqui também, e vou optar por lançar uma laje em L, tá? E tenho mais alguns panos de laje aqui possíveis de serem lançados. Então, o que eu vou fazer? Lançamento, laje, tá? Aqui eu posso fazer um pré-dimensionamento básico da laje, tá? Meu maior vão aqui tem aproximadamente 5 metros, né, nessa região aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, 500 centímetros e dividir por 40, que é um pré-dimensionamento bom para laje maciça, eu tenho uma espessura de 12,5, tá? Eu vou optar por lançar essas minhas lajes com 12 e depois da análise estrutural eu verifico se é ou não necessário aumentar essa espessura, tá? Tenho aqui a carga acidental e a carga de revestimento. Eu poderia optar, pessoal, em utilizar um grupo de carga já pré-configurado lá através da 6120, né? Então, aqui no Eberic vocês têm à disposição as cargas pré-configuradas da norma NBR 6120, tá? 2019, já a última atualização, né? Para várias situações, todas as situações que a norma contempla. Tá? Então, desde lojas, hotéis, comercial, área técnica, tá tudo pré-configurado. Então, eu não tenho algo específico aqui, tá? Eu vou utilizar, por exemplo, uma área de serviço, que ele já vem pré-configurado com 200 e um revestimento de 180. Por quê? Porque eu tenho aqui impermeabilização. Eu posso selecionar um grupo e posso novamente colocar em nenhum. O que ele vai fazer? Ele vai liberar os campos para mim editar, certo? Então, eu posso usar um grupo como base, tá? Por exemplo, vou pegar aqui só para mostrar, dormitório, ele já vai baixar para 150. E depois editar minha carga direto na janela, tá? Por exemplo, vou colocar aqui 200 de carga acidental e um revestimento de 160, por exemplo, para contemplar a impermeabilização. Vou lançar essa laje, basta clicar, e essa outra laje aqui, que também é terraço, basta clicar. Percebam que lá no meu 3D, eu já tenho o lançamento da laje ali, já fechou. Eu posso dar um duplo clique no próprio 3D e colocar uma elevação, menos 15, por exemplo, para trabalhar com essa laje rebaixada. Essa aqui, também, menos 15. Então, eu estou editando direto no 3D, as propriedades.
Tranquilo? Beleza, pessoal. O que está faltando no meu modelo aqui? Vou colocar as fundações. Então, vou no meu nível 1. Venho em elementos. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso lançar fundações isoladas, ou seja, escolher exatamente o tipo de fundação que eu quero lançar em cada pilar. Eu quero lançar um tubulão, um bloco, uma sapata com dimensões específicas. Eu vou usar esses elementos aqui que eu tenho em fundações. Eu poderia lançar estaca isolada, tá? Eu moro na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Aqui o solo é uma areia bastante resistente. Eu tenho aproximadamente aí uns 6 metros até a camada impenetrável de uma areia aí com SPT 20 e poucos, tá? Então, aqui eu costumo usar bastante estaca isolada, tá? Faço uma estaca centralizada no nó e descarrego ela diretamente, as vigas diretamente na estaca. Não uso bloco, certo? Bom, o que isso me restringe, né? Eu não consigo absorver muito esforço horizontal, eu não consigo absorver muito momento nessa estaca, porque a ligação da viga com a estaca não é uma boa ligação, então ela serve basicamente como um travamento na direção vertical, né? Aquele apoiozinho de primeiro gênero lá da faculdade, beleza? Então eu posso usar a estaca isolada, o EBEC está preparado para fazer isso, tá? Clica aqui e lança as estacas no ponto que eu quiser. Muito bem. Mas eu posso deixar o software pré-dimensionar as fundações para mim. Então eu posso vir aqui, ó, na guia pilares, fundações, e eu tenho a opção de converter em pilares de fundação, converter em fundações específicas, em pré-moldadas e em nós, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, converter em pilares de fundação. Vou selecionar todos os meus pilares, e eu tenho a opção aqui de sapata, tubulão, estaca isolado, como eu já mostrei aqui. Eu vou utilizar nessa casa sapata. Eu ainda poderia selecionar se é uma sapata de divisa ou não. Lembrando que essa sapata de divisa aqui é sem viga alavanca. Beleza. Eu vou utilizar aqui um apoio engastado, tá? Ou seja, vou trabalhar com os meus pilares engastado nas fundações. A altura da barra, vou selecionar automático. Por quê? Se eu aumentar a altura do pavimento, a altura da barra aumenta junto, eu não preciso me preocupar com isso. Então, sugiro vocês usar sempre o automático. E a profundidade aqui da minha fundação, né, é a profundidade efetiva do apoio, né? Eu vou utilizar aqui, por exemplo, 100 centímetros, né? Lembrando que eu preciso atender lá as recomendações da 6122, né? Então, verifiquem o tipo de fundação que vocês estão utilizando e a profundidade mínima. Lancei, atualizo o meu 3D, então ali as minhas fundações, uma profundidade de 100 centímetros. Mas ficou muito rasa, não quero. Venho aqui, dou um duplo clique no meu pilar, lá na fundação, edito a profundidade, vou aumentar 50 centímetros, copio os dados só da profundidade. Ó. DF para todas as outras. Venho no meu 3D, atualizo todas as sapatas com 1,5 m. E assim eu posso fazer o ajuste específico de cada uma. Beleza, estou com a minha estrutura lançada, salvar ela aqui e vou verificar se a minha estrutura está processando, ou seja, se o meu lançamento está adequado. Venho processar. Por enquanto, vou selecionar só a análise estática linear. Ó, percebam que a minha estrutura foi processada, a análise foi feita com sucesso, eu não processei deslocamentos, então não tenho deslocamentos ainda, né? A minha relação de carga por área está com 1.000 kg, que é uma carga adequada, vai variar entre 900 e 1.200, 1.300 kg, tá? Então eu estou com uma carga por metro quadrado adequada. E aí eu vim aqui, ó, projeto, análise, e eu estou processando a minha estrutura com modelo integrado. O que é isso? As minhas lajes estão sendo processadas com 6 graus de liberdade, inclusas no modelo estrutural e sendo inclusas também lá na análise de estabilidade global. Isso aqui em edificações maiores, em edifícios mais altos, né, tende, né, a diminuir os valores de γ z e P delta. Né? Ou seja, a rigidez da minha laje está contribuindo na rigidez total da edificação, né, e por isso reduzindo os deslocamentos horizontais. Né? Mais estabilidade global, né, os P deltas menores. O P delta menor. Muito bem. Então, eu posso trabalhar com um processo mais simplificado, né, de uma análise mais conservadora, e num processo mais moderno, numa análise integrada. A gente sabe que não são esses os deslocamentos que eu devo utilizar para analisar as flechas, tá? Mas já me dá uma ideia se a minha estrutura está funcionando e quais os pontos que ela não está funcionando. Então aqui era óbvio, né, gente? Eu estou com uma carga grande, porque é um terraço, estou com vigas baixas aqui,
a minha estrutura acabou deformando em excesso nessa região. Percebam que o resto tá mais ou menos ok. Eu estou aqui com deslocamentos na faixa de 1 centímetro no estado limite último, isso aqui vai diminuir quando eu fizer a avaliação de estado limite de serviço, tá? Na minha viga aqui eu estou perto de 1,5 centímetro, mais ou menos. No meio da minha viga aqui eu estou com quase 3. Então, isso aqui está me indicando que, de repente, mais 2 pilares aqui seria interessante. E aqui nem se fala. Aqui eu poderia optar, nessa região da garagem, por colocar mais 2 pilares, só que o meu portão de garagem tem mais ou menos até aqui assim, então o meu pilar ia acabar ficando bastante próximo desse cara aqui, ou aumentar as vigas. Como o meu portão de garagem normalmente é mais baixo, eu poderia optar por aumentar as vigas aqui sem problema nenhum. Aqui atrás, nesse cruzamento, eu vou optar por colocar mais 2 pilares. Então eu vou fazer o seguinte, vou lá no meu pavimento térreo, elementos, lançamento, pilar 19 por 40, vou colocar ele aqui e vou jogar ele para trás. Opa, lancei errado. Vou jogar ele para trás para reduzir o meu vão. Como esse vão aqui é menor, eu vou jogar ele para trás para reduzir o meu vão, a partir desse ponto. Vou olhar no meu pórtico 3D como é que ficou isso aqui. Meus pilares estão ali, então eu já vou ter um travamento mais interessante aqui, dessa região. E aqui, na garagem, eu poderia optar por lançar mais 2 pilares, mas eu vou optar por aumentar somente esse trecho aqui da viga. Então o que eu vou fazer? Eu vou manter a seção constante, eu vou aumentar essa viga aqui para 70. Bom, mas o vão é 8 metros e o professor está aumentando para 70. Lembrem que a regrinha dos 10% do vão vale só quando eu tenho viga biapoiada, tá? Quando eu tenho viga contínua, que é esse caso aqui, que a viga passa por um outro trecho, a gente pode usar o vão aqui por 12, tá? Isso me daria uma viga de 66, por isso que eu estou usando 70, beleza? Só que eu vou ter que clicar aqui, em manter seção constante na viga, desmarcado. Por quê? Para mim alterar só esse trecho para 70. E vou aumentar de trás aqui também, da mesma forma, só esse trecho para 70. E percebam que a minha laje que está deformando em excesso, certo? Se eu pegar e, por exemplo, passar uma viga, percebam que a cobertura está nessa região aqui, vou passar uma viga, vou testar ela com 50 primeiro, bem no meio aqui da minha laje da garagem. Ele já dividiu as lajes automaticamente. Eu vou aumentar esse trecho aqui da minha viga e vou aumentar esse trecho aqui da minha viga e lançar só uma viga de fechamento aqui. Pode ser bem estreita. Vou lançar ela de 10 por 50 para dar a espessura do mesmo acabamento. A minha cobertura está vindo até aqui assim. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou lançando tudo por fora, gente. E aqui eu só deleto os pedaços. É bem mais rápido, tá? E vou fechar com a mesma laje. Nem vou prestar atenção aqui em que laje eu lancei, porque eu vou copiar os dados dessa aqui. Vou copiar todos os dados para ela sair exatamente igual a essa laje aqui. Beleza, tá ali a minha viga. Como isso aqui é terraço, eu vou precisar rebaixar essa viga aqui. Olha ali o que aconteceu. Tá? E rebaixar essa viga aqui. E vou precisar aumentar a de fechamento aqui para 65, para que eu consiga esconder esse pedaço aqui dessa viga de travamento. Eu poderia optar por aumentar só a pontinha do balanço aqui para 65 também, para que o fechamento fique adequado. E aqui também. Venho aqui em estrutura, processar. Por enquanto eu vou processar só o estado limite último. Ele vai pular aqui o dimensionamento, o cálculo das flechas e as flechas finais. Eu não selecionei o dimensionamento dos elementos, tá? Para a gente olhar se o nosso comportamento pelo pórtico ele está adequado. Estrutura, pórtico unifilar. Percebam, aqui já corrigiu, tá? Eu estava com deslocamento antes na faixa de 7 centímetros aqui no meio. Eu já estou agora, estado limite último, com algo perto de 3,30, tá? Aqui nas lajes do meio,
eu estou com 3,22, 3 centímetros, e o resto está menos, 1 e pouco, beleza? Só que eu ainda não trabalhei vinculações, eu ainda não engastei as minhas lajes, né? Então, ó, vou aqui em nível 2, vou trabalhar aqui com o engastamento das lajes. Ó, vou trabalhar com essas 3 contínuas e com essas 2 contínuas. Lembrem, o nosso deslocamento das lajes está perto de 3 e pouquinho nessa aqui, e as outras 2 aqui da frente, 3. Vou processar de novo. Então, gente, é um processo iterativo. Eu vou fazendo a modificação do meu modelo, vou testando os deslocamentos. Eu começo fazendo, primeiro, uma análise comportamental, pelo estado limite último mesmo, para ver onde está deformando em excesso. Depois que a minha estrutura está estabilizada, que eu vejo que está tudo dentro de um limite interessante, que as deformações estão com um parâmetro adequado, que elas estão parecidas entre as lajes, isso é importante também, não tem muita diferença. Aí sim eu parto para fazer uma análise completa, mais refinada, verificando o estado de limites de serviço e tudo mais, tá? Então, olha só, vou pegar aqui o meu porte funicular, onde era 3, ó, 3 e pouco, baixou aqui para 2,60, não mudou muita coisa, por enquanto. 2,40, essas aqui já estão em 1,40, 1,25, essa aqui está com 2, mais ou menos, tá? Essa aqui ainda está um pouco maior. Quem está deformando aqui visivelmente é a minha viga, tá? Estão vendo? Que a deformação da laje está praticamente a mesma coisa que a deformação da viga, de repente nem valeria a pena colocar essa viga aqui no meio, teria que testar, tá? E aí eu vou acertando o meu modelo. Olha só, essa aqui é a edificação completa, tá, gente? Então, lembrando que a gente estava com uma deformação excessiva nessa região aqui. O que eu fiz? Olha só, eu lancei aqui uma viga T, para aproveitar a espessura de concreto dessa laje e aumentar a inércia dela sem aumentar a altura. Beleza? Eu lancei também, para ajudar, mais 2 pilares. E aumentei a seção desse cara. Ó, tô trabalhando aqui acho que com 60, perdão. Para que eu tenha um engastamento mais efetivo nessa viga de dentro e nessa viga de fora. Tá? Pela carga muito alta que eu tenho nesse terraço aqui. O que eu fiz também? Eu lancei o telhado. Tá? Um telhado com elementos genéricos, em madeira, onde eu tenho, aqui no porte funicular, ó, a integração entre os materiais concreto e madeira. Então, eu estou com ele aqui, processado. Eu venho aqui, ó, em elementos, por exemplo, sapatas. Percebam que as sapatas, elas foram aprovadas no estado limite último. Então, todas estão brancas aqui após o processamento. Eu vim aqui processar, marquei tudo, processei e os meus elementos foram aprovados. Agora tem uma situação interessante, ó. Depois que eu escolhi as armaduras aqui em resultado, por exemplo, eu vou escolher utilizar sempre ferro 10. Tá? Então, vou trocar as que estão com ferro 8 aqui e vou utilizar na sapata sempre 10 milímetros de bitola. Eu poderia fazer manual, eu poderia vir aqui em projeto, materiais de durabilidade, sapatas e desmarcar a utilização das outras barras, deixar só de 10 milímetros. Aí o que acontece? Quando eu venho aqui, ele vai calcular todas as sapatas novamente, em resultado, eu tenho só barra de 10 milímetros. Tá? Eu posso detalhar aqui e exportar para qualquer software CAD que eu queira, ou eu posso usar um software, tá, que vocês têm gratuitamente disponível, que é o QI Editor. Tá? Ele não tem custo nenhum para quem tem a licença do EBERIC, só baixar lá nos downloads do site. E o que eu faço? Eu venho aqui, ó, arquivo, associar projeto, criar uma edificação. Tá? Ele está perguntando, você quer manter uma cópia desse arquivo na pasta? Eu quero. Tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai criar uma edificação, tá, no QI Editor ou no QI Builder, dependendo se vocês têm o QI Builder, ele vai criar dentro do Builder. Quem não tem, cria no editor. Vou avançar, vou escolher uma estrutura de divisão dos detalhamentos, por exemplo, dividido por pavimento e por elementos. Tá? Já vai criar os meus pavimentos aqui e eu dou um OK. Então, os pavimentos que eu tinha lá no meu projeto foram criados agora aqui na árvore de projetos do Builder ou do editor, para quem não tem o Builder. Tá? O funcionamento é exatamente o mesmo. Aí, quando eu venho aqui nas minhas sapatas e eu mando detalhar, eu vou escolher aqui, por exemplo, ó, desenho, pranchas, eu vou escolher detalhar tudo em A1. Beleza? Tudo em A1, com 20 milímetros de espaçamento entre cada elemento, 2 centímetros. Ok. Clico aqui,
formato prancha, ok, ele vai detalhar. Já selecionei a minha ferragem, tá? Tá avisando aqui algumas coisas sobre os pilares superiores, e percebam que ele gerou para a gente aqui o detalhamento das sapatas. Aqui eu gosto de colocar em branco para vocês verem a qualidade que fica na impressão. A qualidade final é muito boa. Eu costumo, inclusive, trabalhar aqui com as cotas em vermelho, eu acho que fica bacana. Então, acabo modificando aqui as cotas em vermelho. Então, aqui ele gerou duas pranchas. Ó. Eu vou pedir para ele salvar essas pranchas. E percebam que automaticamente ele transferiu as pranchas para o pavimento térreo na disciplina estrutural, lá do editor, e os meus detalhamentos estão aqui. Foi uma apresentação rápida do que é possível. Tá? Aqui eu utilizei, por exemplo, só madeira como elemento genérico, mas eu poderia utilizar aço, eu poderia utilizar alumínio. Então, o software está preparado aí para os principais sistemas estruturais que vocês têm hoje no mercado, né, de forma completa e com um manuseio, uma facilidade aqui de lançamento muito, muito simples, muito rápido, que sempre foi a tradição aí da AutoCAD. As possibilidades aí da estrutura e das novas funcionalidades em relação ao editor está fazendo muita diferença no tempo de detalhamento, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.